Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Fernanda Boer, vou apresentar o webcast de hoje, certo? Antes eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Nesse webcast nós vamos tratar do assunto, então, de soluções comuns de processos, ou seja, vamos tratar da utilização dos templates de processos e como eles podem nos ajudar na implementação de projetos de gestão de processos e também de automação. Durante a apresentação, o microfone de vocês vai ficar fechado apenas para que a gente evite ruídos, tá? Na sala de conferência, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir incluindo os seus comentários através do bate-papo. Ou no final da apresentação, vocês também podem solicitar que a gente abra o microfone e vocês façam os seus questionamentos para todo o grupo. Bom, na apresentação de hoje, está previsto no início, tá, eu falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos de processos, até porque quando a gente promove esses eventos de webcast, né, nós temos tanto pessoas que já estão há bastante tempo estudando a metodologia de gestão de processos, né, como quem ainda está iniciando os seus estudos a respeito desse assunto. Também o objetivo é ajudar vocês a identificar os processos nas organizações onde atuam. Também vamos falar sobre a gestão de processos, né, e as atividades, né, de monitoramento e controle dos processos e o que a gente deseja obter com o gerenciamento de processos, então, quais objetivos que desejamos alcançar. Visto isso, vamos falar da utilização, né, dos templates de processos, que é o principal assunto da apresentação de hoje. Vou falar sobre o que são esses templates e como eles nos ajudam nos processos de automação de processos na empresa. Depois trago para vocês alguns exemplos de templates, exemplos que foram desenvolvidos pela CRIO, tá, para automação da ferramenta Orquestra BPM. São dois processos da área de recursos humanos, que é o processo de recrutamento e seleção e o processo de admissão. Os benefícios, né, da utilização desses templates, e já que estamos falando de templates desenvolvidos pela CRIO para automação no Orquestra, eu vou falar um pouquinho dos benefícios da automação. Bom, com relação, né, ao que são processos, então, qual é o conceito de processos? Eu trago para vocês duas referências, que é a ISO 9001, edição de 2008, e o CIBOC. O CIBOC ele é um guia, né, para conhecimentos sobre BPM base para os profissionais que atuam na gestão de processos. Bom, conforme a ISO, né, é um conjunto de atividades interrelacionadas, né, ou interativas que vão transformar as entradas ou insumos em produtos e saídas que vão ser entregues, né, aos clientes. Já a definição que traz o CIBOC é como um conjunto definido de atividades, né, ou comportamentos que são executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. Essa definição é bastante importante com relação a um conjunto definido de atividades, pois estabelece que os nossos processos precisam estar definidos, né, ou seja, definidos, padronizados e documentados. E visto esses dois conceitos, né, a gente pode também trazer mais um conceito a respeito de processos, que é a de que eles utilizam os recursos da organização para transformar a matéria-prima ou a informação em algo que tenha valor ao cliente. E esse é um conceito também bastante importante quando a gente trata da otimização de processos, né? Já que a gente define que os processos eles precisam, as atividades dentro dos processos precisam necessariamente agregar valor ao produto que é entregue ao cliente, né? Ou seja, precisamos atuar nos processos com o objetivo de eliminar os desperdícios e tudo aquilo que não agrega valor para o trabalho realizado pela empresa. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um processo. Esse é um processo que muitos de vocês participam, acredito até que como requisitantes, como clientes, né, que é o processo de compra de livros pela internet, seja em livrarias, né, ou editoras. Na entrada desse processo, a gente vai ter uma solicitação de compra, né, ou seja, o cliente ele vai entrar no site, vai escolher os livros que deseja adquirir e vai inserir o seu pedido de compra. E esse processo vai envolver uma série de atividades. No exemplo aqui que eu trago para vocês, eu tenho uma visão mais superficial, claro, a respeito desse processo, né, só a título de exemplo,
mas digamos que ele envolva as atividades de aprovação de cartão de crédito ou reconhecimento de pagamento por boleto, a verificação do estoque do item solicitado pelo cliente, né? E depois as atividades de planejamento e execução da entrega desse produto na casa do requisitante do cliente. Bom, no produto, né, o nosso produto, a nossa saída do processo vai ser então o livro entregue no endereço estabelecido pelo requisitante desse processo. Esse processo ele vai utilizar diversos recursos, né? Sejam conhecimentos, tecnologias, ferramentas, certo? E também vai ser necessário estabelecer uma série de controles a respeito desse processo a fim de monitorar toda a qualidade no atendimento da requisição do cliente, como o tempo de entrega acordado com o cliente. Provavelmente, um dos principais indicadores desse processo é o tempo total, desde a solicitação da compra até a entrega do livro na casa do requisitante. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu falei a respeito do controle, né? Bom, por que é importante monitorar e controlar os processos da organização? É importante para que a gente garanta a eficiência na execução das tarefas realizadas, né? Ou seja, é importante para administrar a relação entre o trabalho e a energia que é despendida para entregar um produto ou serviço como foi prometido, como foi acordado com o requisitante do processo. O monitoramento e o controle também é importante para garantir os níveis de qualidade esperados pelo cliente. Ou seja, os produtos com as características que foram definidas, né, com aparências, funcionalidades adequadas, certo? Que seja entregue no tempo certo, no tempo correto ao requisitante. Ou também, no caso de entrega de serviços, para garantir a satisfação dos clientes na percepção dos serviços prestados. Bom, também é importante para monitorar os aspectos internos e externos que podem impactar na entrega dos produtos ou serviços, né? Ou seja, para administrar e gerenciar todos os riscos que podem interferir, então, na execução desse processo. E no gerenciamento dos recursos e dos custos do processo, disponibilizando os recursos necessários para o trabalho ao menor custo possível. Bom, a alta competitividade, né, encontrada pelas empresas, ela exige que a empresa esteja constantemente buscando a excelência, né? Busca essa que muitas vezes é prejudicada pelas limitações de um modelo funcional da organização, né? As empresas elas ainda estão muito centradas na departamentalização, na divisão entre áreas e funções. Isso gera uma quebra na comunicação, uma dificuldade de tramitar a informação dentro da empresa, muitas vezes o trabalho duplicado, né, duas áreas realizando o mesmo trabalho, a mesma atividade, e o retrabalho também, além de processos bastante burocratizados, né? Ou seja, com muitos trâmites que não necessariamente são necessários e que prejudicam, né, o desenvolvimento das atividades na empresa. E para a busca dessa excelência, é preciso então superar essas limitações, o que exige do gestor da empresa uma visão mais abrangente que ultrapasse as barreiras departamentais, que é justamente proporcionada pela gestão dos processos horizontais. Então, nós vamos gerenciar os nossos processos para garantir, né, o funcionamento da empresa, o funcionamento da organização e fazer com que o trabalho ocorra da forma como ele foi projetado, né, atingindo os objetivos organizacionais. Também para coordenar a execução das atividades e o uso das informações, materiais, equipamentos e outros recursos que muitas vezes são compartilhados entre as diferentes áreas da empresa. E principalmente, né, buscar transpor e contornar essas tradicionais barreiras departamentais, ou seja, superar essa limitação.
Bom, uma forma de classificar os processos de uma organização, existem diversas formas, tá? Em bibliografias diferentes vocês vão encontrar recomendações diferentes quanto à classificação de processos, mas uma forma é classificá-los como processos de negócio e processos de apoio. Sendo que os processos de negócio são aqueles que justamente, né, como diz o nome, eles trabalham para que seja desenvolvido o negócio da empresa, né, para alcançar aqueles objetivos estratégicos, né, da empresa. E os processos de apoio justamente dão suporte a esses processos de negócio. Esses processos de apoio, muitos deles são comuns às diferentes organizações, né. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. O processo de recrutamento e seleção, admissão e desligamento, que são processos da área de recursos humanos, processo de compras, né, prestação de contas, processo de vendas, processo de atendimento ao cliente, né, serviço de atendimento ao cliente. Quero enfatizar que, quando a gente fala em processos de apoio, né, temos que terem claro que são processos extremamente importantes para a organização, porque são justamente esses processos que vão apoiar o desenvolvimento das tarefas fins da empresa, né? Sem esses processos, a empresa não vai conseguir chegar na excelência dos seus processos de negócio. E esses processos de apoio, né, muitos desses processos podem ser, então, estruturados na forma de templates, justamente por serem comuns às organizações e por terem características semelhantes, né? Mas o que, afinal, é um template de processo? Template é um molde, né, um modelo, um gabarito, utilizado como base no desenvolvimento de algum produto ou serviço. Isso a gente está falando aqui num conceito de template amplo, né? Eu trago aqui um exemplo para vocês, né, que é de que alguns guias eles apresentam modelos, né, de processos para gestão. Por exemplo, o PMBOK, né, que é um guia para a gestão de projetos, ele apresenta um modelo do processo de planejamento do projeto, onde ele estabelece que primeiro vai ser desenvolvido o plano de gerenciamento, no segundo momento o plano de recursos humanos, o plano de qualidade, vai ser feito o planejamento da comunicação, ou seja, ele estabelece diversas etapas dentro de um processo de planejamento do projeto, como um template a ser seguido pelas empresas e pelos profissionais de gestão de projetos. Bom, mas enfim, como os templates de processos eles podem nos ajudar em projetos, né, de implementação de gestão de processos dentro das empresas? A implementação de um processo a partir de um modelo, né, desenvolvido por outra área, por outra empresa, por fornecedor, ele pode ser o ponto de partida, né, para o estabelecimento dos nossos processos, ou para a definição de padrões para os nossos processos. E, claro, entendendo que é preciso sempre adaptar esses templates à realidade da empresa, ou seja, eles precisam ser flexíveis o suficiente para se adequar à realidade de cada organização. O template de processo, ele geralmente inclui um desenho do processo, inclui as regras de negócio e um formulário padrão com as principais informações necessárias para alimentar esses processos. A utilização desses templates, na verdade, acelera a implementação dos projetos de BPM. Isso porque a empresa ela pode acelerar as etapas de mapeamento e modelagem dos processos, por exemplo, da área de recursos humanos, um processo de admissão. Partindo de um template, ela pode adaptar esse template à sua realidade, mas ela não vai estar partindo do marco zero, do ponto zero de definição do processo. Os templates, então, podem ser utilizados, né, como benchmarking na construção dos próprios processos e podem gerar valor com o tempo, né? Um dos principais argumentos contra a utilização de templates é que eles podem limitar a criatividade na construção dos próprios processos. Porém, quando falamos de templates de processos de apoio, né, a gente pode entender que eles podem, na verdade, gerar valor com o tempo, ou seja,
nós partimos de um ponto de partida na definição do processo, nós podemos implementar melhorias nesses processos, né, levantar as necessidades de mudança e adaptar esse processo à nossa empresa. E a utilização de templates também beneficia as organizações, né, com melhores práticas, que já foram identificadas em estudos em outras empresas, né, durante a elaboração dos templates. Bom, eu vou apresentar para vocês, né, alguns exemplos de templates desenvolvidos pela CRIL para automação na ferramenta Orquestra BPM, ferramenta de automação de processos, que são os processos de admissão e o processo de recrutamento e seleção. O template que nós desenvolvemos para o processo de recrutamento e seleção, ele contempla, né, o repasse da necessidade e identificação das características da vaga de trabalho. O nosso formulário estabelece uma série de campos que precisam obrigatoriamente ser preenchidos pelo funcionário que está solicitando uma nova contratação, certo? Prevemos também a aprovação pelo superior de novas contratações, seja do superior imediato daquele requisitante, né, o gestor da área do requisitante, ou também o gestor da área de recursos humanos. E também prevemos o planejamento das etapas do processo de seleção, sejam essas etapas realizadas internamente ou terceirizadas. Esse é uma imagem, né, da tela de requisição desse processo de recrutamento e seleção, em que o requisitante vai precisar informar, então, a necessidade da nova contratação, vai precisar justificar a sua solicitação e fazer algumas definições, como o cargo que vai ser ocupado, as atividades que serão desempenhadas, né, pelo novo funcionário, e também definir o perfil adequado, os conhecimentos necessários, entre outras informações. O outro processo, né, que eu trago para vocês como exemplo hoje de template é o processo de admissão. Esse processo, ele contempla a operacionalização das etapas legais do processo de admissão, certo? Ele também ajuda na otimização do tempo entre a seleção do candidato até ele efetivamente iniciar o seu trabalho. Ele ajuda, por exemplo, como um checklist, até mesmo para quem está fazendo a contratação, dos documentos necessários para admissão, das etapas necessárias, exame admissional, entrega da carteira de trabalho, entre outras atividades. E um dos pontos fortes desse nosso template é a preparação do ambiente de trabalho antes da chegada do novo funcionário. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né, alguma situação em que chega um novo colaborador na empresa e ele não tem as ferramentas necessárias, ele não tem um computador, um ramal, ou ele não tem e-mail, acesso aos sistemas que são necessários para o desempenho das suas atividades. Então, esse nosso processo, a gente já contempla as etapas de preparação, visando que, quando o colaborador chegar à empresa, ele já tenha todo o ambiente, todas as ferramentas e informações necessárias para iniciar o seu trabalho já no primeiro dia. Então, aqui é um exemplo, né, da solicitação desse processo, em que são inseridas as principais informações a respeito do novo colaborador, né, informações pessoais, dados necessários, então, para a realização da admissão. Bom, além desses processos que eu apresentei para vocês, né, que são os processos de recrutamento, seleção e admissão, a CRIO também desenvolveu outras soluções, né, outros templates relacionados à área de recursos humanos, que são os processos de solicitação de férias, de solicitação e justificativa de ausência e o processo de desligamento. Muitas empresas, né, muitos clientes
reclamam, enfim, relatam a dificuldade que se tem de ter controlar as solicitações de férias e de ausência, por exemplo, através de indicadores, né? E é justamente esses templates que vão ajudar esses gestores a terem esses dados, né? Ou seja, a partir da execução desses templates dentro da ferramenta Orquestra, são gerados relatórios e são abastecidos indicadores de desempenho, né, de forma automática, ou seja, basta o gestor consultar o sistema e ele vai ter acesso a quantas justificativas de ausência um determinado colaborador fez, qual foi o último período de férias solicitado por um outro funcionário. Então, são informações importantes quando estamos falando em gerenciar toda a carreira, digamos assim, né, a vida funcional dos colaboradores das empresas. E quanto ao processo de desligamento, né, só apontando para vocês uma das principais questões, né, tratadas nesse processo, que além, claro, dos trâmites legais de desligamento, mas também o desligamento do funcionário com relação à vida na empresa, né? Ou seja, muitos também acredito que já devem ter visto situações em que o colaborador ele é desligado, mas ele continua com o e-mail, ele continua com senha e acesso a algum sistema da empresa. E, claro, é preciso desligar totalmente esse funcionário, né? Ou seja, eliminar a conta de e-mail, eliminar o acesso aos sistemas que ele utilizava anteriormente. Bom, quais são então, né, os benefícios da utilização desses templates de recursos humanos? A partir da utilização dos templates, se tem uma padronização e uma documentação desses processos, né? Ele também proporciona uma tramitação ágil e principalmente controla os prazos dos processos, né? Reduzindo o tempo, então, por exemplo, na admissão de um funcionário, de novo colaborador, ou então reduzindo os prazos no caso de aceites, né, justificativas de ausência. As empresas que utilizarem templates, elas vão estar utilizando processos estruturados em boas práticas, né, que já foram testados por outras empresas, e vai também tornar rápida a implementação de um processo automatizado. Ou seja, os clientes eles não vão precisar testar, não vão demorar para ter, né, os benefícios da automação de processos. Eles vão poder testar as funcionalidades do sistema utilizando os templates de processos, né, e não vão precisar passar por todas as etapas do projeto de automação de processos para vivenciar, então, os benefícios da ferramenta e da automação. Bom, e já que nós estamos falando sobre templates, processos que são automatizados, né, na ferramenta Orquestra, eu quero também trazer para vocês alguns benefícios encontrados na automação dos processos. O Orquestra, por exemplo, ele possibilita a modelagem, né, a disponibilização desse processo para toda a organização e a gestão, né, de uma forma geral, dos processos de negócio por relatórios e acompanhamento por indicadores de desempenho. A automação interliga os processos das pessoas, né, gerenciando, então, a transformação e o acesso à informação. E como diz o nome, inclusive, da ferramenta, né, orquestrando o fluxo, né, orquestra o fluxo de processos. E proporciona uma completa visibilidade e controle aos gestores, né, além, claro, de uma segurança e uma garantia de que o processo vai ser executado conforme o padrão que foi definido lá no mapeamento e na modelagem do processo. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, né? Encerro aqui, então, esse tema de hoje, que eram as soluções comuns. Estou aberto, com tempo, então, disponível agora para vocês para responder as eventuais dúvidas que vocês tenham. Vocês podem perguntar pelo bate-papo ou então solicitar que a gente abra o microfone para vocês sem problema.
Bom, eu recebi aqui um questionamento se a CRIO fornece templates de processos. Sim, eu recomendo que vocês entrem no nosso site, entrem em contato com a nossa equipe comercial, porque nós temos uma série de templates, né? Esses templates que eu falei hoje, por exemplo, são templates que são disponibilizados pela CRIO, que é o template de recrutamento, seleção e admissão. Temos outros ainda, que é a solicitação de férias, justificativa de ausência e o processo de desligamento, tá? Então, recomendo que vocês entrem em contato, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desses templates, né, entre em contato com a nossa equipe comercial. Pessoal, já temos alguns participantes saindo da sala de conferência. Eu peço que vocês, por favor, respondam, né, a nossa pesquisa de satisfação, que são informações muito importantes para a gente poder, então, a cada webcast, a cada evento promovido pela CRIO, a gente poder atender cada vez mais as necessidades de vocês. Né? Também recebi aqui uma pergunta se todos os nossos templates são da área de gestão de pessoas. A maioria é da área de gestão de pessoas. Temos também, né, templates de compras, né? Nós trabalhamos com os nossos parceiros a respeito do templates de compras públicas, tá? Então, vale também quem, enfim, trabalha em organizações públicas buscar conhecer um pouquinho mais a respeito desse processo. Bom, uma nova pergunta é se esses templates são aplicáveis à utilização de qualquer sistema BPMS. Esses templates desenvolvidos pela CRIO, tá, eles foram desenvolvidos para serem utilizados especificamente pela ferramenta Orquestra BPM, certo? Que é o sistema de BPMS desenvolvido pela CRIO. Eu recebi aqui um outro questionamento a respeito de treinamento, se a CRIO oferece treinamento a respeito da anotação BPM. Bom, na verdade a CRIO ela oferece treinamento, tá? Dois tipos de treinamento. Um treinamento para usuários e analistas de processos que utilizam a ferramenta Orquestra BPM e outro para administradores técnicos, né, que vão desenvolver funcionalidades dentro dessa ferramenta também. Tá? Então, são específicos da Orquestra BPM. Mas a gente, às vezes, realiza alguns webcasts a respeito da anotação BPM. Inclusive, nós temos vídeos, né, a respeito dessa anotação no nosso site. Recomendo vocês também acessarem esses vídeos dos webcasts anteriores. Também recebi aqui um questionamento se a CRIO fornece alguma versão para teste do produto. Sim, tá? Vocês podem no nosso site solicitar um trial do Orquestra, tá? Para poder testar o produto e eventualmente também testar um template de processo. Eu recebi aqui um questionamento se os templates são todos na notação BPMS. Tá? Antes de responder essa pergunta, tá, eu só quero fazer um esclarecimento, certo? O BPMS é o sistema de automação de processos. BPMN, sim, é a anotação relacionada à metodologia BPM de gestão de processos. Esses processos, eles estão desenvolvidos na forma da anotação BPMN, só que eles foram desenvolvidos a fim de serem executados na ferramenta Orquestra. Tá? Mas, utilizando esse template no Orquestra, não necessariamente você precisa ter conhecimentos técnicos de programação para adaptar os processos à realidade da empresa de vocês. Vocês podem, como analistas de processos, fazer manutenção desses processos ou criar novos processos a partir desses templates, sem nenhuma dificuldade. Também recebi aqui um questionamento de como seria feita a aquisição dos templates. Bom, eu peço que, com relação à aquisição, né, desses templates, vocês entrem em contato com a equipe comercial, tá? Eles vão poder passar para vocês quais são, enfim, os requisitos ou
quais são os trâmites aí para adquirir e testar esses templates. O pessoal tem bastante, muitos participantes estão perguntando aqui a respeito, né, de como adquirir esses processos, esses templates. Eu vou deixar com vocês, então, o e-mail da equipe comercial, tá? comercial@crio.com.br ou através do nosso site, né, que está aqui na tela para vocês. Vocês também conseguem conversar, então, com a nossa equipe. Também recebi aqui um comentário, né, de uma participante que está mapeando o processo de compras governamental. Olha, eu recomendo que você entre também em contato com a nossa equipe, porque vale a pena trocar uma experiência, conhecer, né, a nossa experiência a respeito dos processos de compras públicas. A gente pode trocar uma experiência, algum conhecimento a respeito dessa área, né? Então, de repente, os templates podem ser um benchmarking, né, para a execução do seu trabalho. Bom, quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, tá? Desejar um bom final de semana para todos. A Cris está à disposição, tá? E espero encontrar vocês nos próximos eventos, nos próximos webcasts desenvolvidos pela Cris. Até mais.